Bem, terminado o corpinho, ó, é hora da gente trabalhar com a cabeça. Bem, a cabeça propriamente dita eu já deixei pronta aqui, ok? Fiz ela aqui com o molde da cabeça. Não vou repetir todo o processo, porque já tem um vídeo só sobre isso aí no canal. Só dá uma olhadinha lá na playlist de imóveis que o vídeo tá lá, ok? Bom, o que vamos trabalhar aqui agora então, basicamente é cabelo. Temos aqui o suporte para a cabeça, ó. Primeira coisa, vou furar aqui, prender a cabecinha ao suporte. Bom, o cabelo dela, a ideia é o seguinte, é o cabelo, duas tranças amarradas do lado de trás, duas tranças não muito arrumadinhas, sabe, meio bagunçadas, meio que ao vento, e uma franja relativamente longa, também meio que ao vento, ok? Bom, para esse cabelo então, eu vou utilizar as ferramentas básicas para fazer aqui a estrutura inicial e depois, tanto a franja quanto a trança, eu vou fazer usando aqui os nossos moldes de cabelo, ok? Vou usar o cabelo liso e o tranças. Vou deixá-lo aqui de lado enquanto isso, que essa primeira parte aqui dispensa o uso de moldes. É uma parte muito simples, muito autoexplicativa e visual, olha só. Abrir uma determinada quantidade de massa, coloco aqui na minha cabeça. E vou depositando esse cabelo aqui. Como ele é um cabelo relativamente bagunçado, eu nem vou me preocupar em deixar ele super simétrico, tá? Eventualmente, um lado vai ficar um pouquinho mais largo que o outro e tal. Olha só, depositei aqui a cabeça, o cabelo em toda a minha cabeça. E agora, usando aqui a almofada da palma da minha mão, eu vou dar uma pequena alisada para tirar marcas visíveis de ferramenta ou de dedo, ok? Pronto. Deixa eu ver. Vou utilizar essa ferramenta aqui de gancho para marcar o repartido do cabelo. Como a ideia é um cabelo meio que amarrado, sem muito critério, sabe? Eu vou fazer esse primeiro repartido aqui, escrevendo alguma curva. Olha só. De um lado e do outro. Vou marcar aqui agora, ó, os lugares de onde vão sair as tranças, mais ou menos, não é muito exato, não. É importante marcar esse local de onde vai sair as tranças, porque eles vão servir de guia, de para onde eu vou fazer a marcação dos bloquinhos de cabelo. Olha só. Começo lá no meio, ó, e levo em direção àquela minha marcação. Pronto, foi de um lado e agora do outro.
Pronto, agora a próxima etapa, olha só. Eu vou pegar, olhando aqui de frente, está vendo que tem um pequeno degrau entre o cabelo e o rosto? Eu vou, ó, passar aqui essa base no sentido de eliminar esse degrau. Olha só como ficou retinho. Estando reto assim, vai facilitar na hora de eu criar a franja, sem que fique com um espaço vazio sob ela. Pronto, é bastante simples. Já foi na frente. E agora aqui atrás com uma faca, ó, eu corto esse excesso. Deixa eu colocar aqui a massa no filme plástico, para garantir que ela não resseque muito. Vou vir aqui com minha ferramenta de gravata, ó. Gostaria de uma marcação um pouquinho mais profunda, então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui não chega a ser uma regra, viu? Ou realmente importante ou necessário, mas dependendo do visual de como está ficando, eu gosto de fazer. Pronto, feita a primeira parte. Agora, eu vou começar a preparar aqui a franja dela. Para isso, vou utilizar aqui o molde de cabelinho liso, olha só, da seguinte forma. Como essas mechas aqui elas são relativamente largas, eu não pretendo utilizá-las totalmente, logo de cara. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar meias mechas. Para tirar uma meia mecha é simples, olha só. Lá onde tem uma marcação mais profunda, você vem aqui e deposita a massa, usando aquela marcação como guia. Ela vai fazer com que você tenha uma mecha relativamente mais fina. Pois nesse momento aqui eu não quero muito volume, já que o cabelo tá feito. É só para fazer uns cabelinhos soltos. Olha só. Esse meu atrás da orelha, ó. Deixa eu ver. Antes de colocar essa mechinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma como se fosse uma mechinha assim meio que na costeleta, sabe? Essa construção do cabelo através do molde dessas mechinhas não tem uma regra muito exata, sabe? Tipo, primeiro isso e depois daquilo. É meio que a gente construindo conforme a gente for tendo a ideia na hora. Olha só. Agora deixa eu pegar de novo aqui essa mechinha que eu tinha feito. Eu havia dito que iria atrás da orelha. E agora sim, ó. Eu a encaixo aqui. Pronto, meio que já foi de um lado. Deixa eu usar aqui meu pincel de silicone para unir um pouco essas partes. Agora eu vou colocar um desse lado aqui, ó, para dar um pouco de movimento. Acredito que esse daqui vai bem. Não vou usar a mechinha toda, ó.
Vou usar só a ponta inferior dela. Vamos ver. Tô em dúvida, viu? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar um pouco do excesso aqui. E vou fazer como se esse tufinho de cabelo estivesse saindo de trás da nuca. Vê? Isso dá a impressão de cabelo ao vento. Quando eu falo que a gente vai construindo na hora, é meio que isso, sabe? Você vai olhando o que você tem e vai criando a partir das mechinhas que estão lá disponíveis. Agora aqui eu acho que vai bem um para compor, sabe? Para juntar aqui de trás e dar sequência aqui no cabelo. Deixa eu ver qual deve ir bem aqui. Talvez esse. Não vou usar todo novamente, olha só. Vamos ver. Opa, mexi um pouquinho na câmera. Certo. Agora eu vou tirar mais uma mechinha para colocar aqui mais ou menos, ó, nessa área. Vou usar, creio que esse lado aqui. Deve ir bem. Vamos ver se vai encaixar legal. Ah, sim, vai encaixar bem, olha só. Pronto, agora eu vou colocar, eu acho que mais um aqui. E depois eu finalizo com o lado de lá. O daqui eu acho que eu vou usar essa daqui que eu ainda não utilizei nesse cabelo, olha só. O interessante dessas mechinhas é isso, você pode ir recombinando elas de modo que um cabelinho, no final das contas, nunca fique igual ao outro. Olha só essa mechinha aqui, a carinha dela como é. Vou fazer uma curvinha aqui, ó, nessa ponta. Pronto, gostei.
Pronto, olha só, foi de um lado. Ele tem um cabelo meio bagunçadinho do vento. Agora do lado de cá eu tô meio na dúvida sobre qual usar. Eu acho... Vamos ver. Vou tirar uma aqui só de teste. Vou tirar dessa daqui mais comprida pra ver como ficaria. Quando eu digo que eu vou tirar só de teste, a ideia é o seguinte. Como aqui no molde as mechinhas elas ficam espelhadas, sabe? O lado direito vira esquerdo. O que eu quero dizer por tirar de teste é o seguinte, olha só. Fiz aqui uma mechinha e só vou ver se ele encaixa bonito lá onde eu pensei. Tá vendo? Coloco assim em cima e avalio. Se eu ver que vai bem, beleza, eu dou sequência. Se não, eu parto para outra. Eu devolvo essa massa lá e faço uma mechinha nova. Eu gostei sim do resultado. Só acho que precisa de algum ajuste. Vamos ver se dá para aproveitar do jeito que saiu ou se é adequado tirar novamente. Deixa eu ver... Eu acho que vai bem sim. Só verificar aqui se todos os volumes estão certinhos. Sim, eu acho que tá muito bom. Já é aqui mesmo onde ele tá que eu vou encaixar ele, ó. Dá uma leve pressionada contra a cabeça. Venho aqui com o meu pincel com ponta de silicone. E faço a solda das duas partes. Vê que esse molde de cabelo aqui, assim, eu chamo de molde de cabelo liso. No entanto, ele não é um liso escorrido. Você vê, ele é um liso que dá para fazer um certo movimento. Prontinho, já considero pronto isso daqui. Agora o que eu vou fazer é fazer um pequeno acabamento com água aqui. Esse acabamento, olha só, nos locais onde tem a união de duas mechas diferentes, olha só, eu passo o pincel com água e depois eu dou um acabamento com o pincel com ponta de silicone. Esse acabamento aqui ajuda a disfarçar marcas e a depois que o biscuit secar totalmente e tiver alguma retração, garante que não crie trincas entre uma mecha e outra. Prontinho, olha só essa primeira etapa. Agora eu vou deixá-la aqui de lado e vou trocar o meu molde. Eu estava com molde de cabelo liso, agora eu vou trabalhar com o molde de trança. Nela eu pretendo usar essa trança aqui, ó, que ela é a gordinha não tão comprida. Então aqui, ó, olhando de trás, eu vou fazer o seguinte. Olha só, um rolinho um pouco menor. Vou fazer uma meia trancinha, só a ponta do molde. Olha aqui como ela é. E depois eu vou fazer uma completa. Assim como com os moldes de cabelo em mechas, o molde de cabelo em trança também é cambiável, sabe? Dá pra recombinar e misturar um com o outro na ideia de fazer algo novo e diferente. O que eu vou fazer aqui, olha só.
Como a trancinha, ela vai ficar com uma ponta saindo para fora da cabeça, eu vou duplicá-la naquele local que vai ficar exposto do lado de fora, para garantir que quando você olha o pop de frente, você não veja uma parte assim, ó, sem acabamento. Olha só. Temos aqui uma trança. E ela vai ser encaixada mais ou menos aqui, olha só. Vou deixá-la aqui de lado por enquanto. Enquanto eu tiro a vizinha dela. Um pouquinho d'água. Pronto, já foi uma. E agora a outra. Mas estou colocando ligeiramente assim na diagonal, que é para manter aquela ideia do pop, que ele tá um pouquinho ao vento, ok? Mas pouca coisa, nada muito absurdo, não. Vou levantar aqui para ajustar alguma coisa aqui embaixo que tenha ficado solto. Esse tipo de coisa é importante a gente que ele esteja totalmente ancorada, sabe, de todos os lados. Se tiver um ponto sem ancoragem, vai acontecer que na hora que secar vai fazer peso e vai acabar distorcendo aquela parte. Olha só, a trança é só ir ajustando aqui mais ou menos como você quer que ela vai ficando. Mais ou menos isso daqui mesmo que eu queria. Ok? Temos aí então o cabelinho, ó, levemente ao vento. Agora é só deixar secar aqui para partirmos para a próxima etapa, ok? Bem, estamos aqui, ó, com o cabelo dela já relativamente seco, passou de um dia para o outro. Deixa eu tirar aqui o arame. Olha, só mais uma coisinha que eu gostaria de fazer aqui, eu acho que vai dar uma aparência legal. Eu vou utilizar, ó, o nosso molde de lacinhos. Eu vou colocar aqui um lacinho na base de cada uma das tranças. Então eu vou pegar aqui a massa, olha só, que eu vou utilizar. Acho que precisa de um pouco mais. Acho que é o suficiente, vamos ver. Eu vou utilizar nela, como é numa parte um pouco mais extensa, eu vou utilizar esse laço aqui, tá? Que é o maior. Vamos ver. Esse molde dos laços é também um molde simples, é só colocar a massa, fazer uma compressão legal e desenformar. É um tipo de molde que lembra bastante aquele do sapato que a gente usou lá no início do vídeo. É um molde muito fácil de desenformar. Bom, tá aqui, ó. Soltar o lacinho. Olha ele. Vamos ver como vai ficar. Ótimo, é mais ou menos o que eu pensei. Deixar aquele ali por enquanto. E vou tirar o outro. Ok, então deixa eu tirá-lo aqui. E eu vou utilizar um pouquinho de cola. Nesse caso aqui. Porque eu sei que esse laço, se eu não colá-lo, diferentemente do cabelo que tem uma base grande de ancoragem, ó, ele abraça a cabeça, o laço é meio que solto por cima. Se não colocar um pouco de cola, depois ele vai soltar. E como é algo relativamente simples, eu prefiro já fazer colado logo de cara. Diferentemente de outros detalhes, que como eu ainda vou mexer, eu prefiro só deixar fixo e depois fazer a colagem no final.
Aí, ó, os dois lacinhos. Bom, é isso. Vou deixar secando aqui de lado. A cabeça, a parte que diz respeito à modelagem, está pronta. Vou deixar aqui de lado. E agora eu vou mexer um pouquinho novamente com o corpo. O corpo também já está pronto. No entanto, eu pretendo fazer para ela uma base especial. Para esta base, eu vou utilizar, olha só, uma base de MDF e o nosso molde, ó, de flores, ok? Vou deixá-lo aqui de lado. Então essa base de MDF, eu vou fazer sobre ela uma espécie de gramadinho. Com o rolo eu vou abrir a minha massa. Isso aqui que eu vou fazer, na verdade, é algo extremamente simples, não tem segredo algum. Vamos ver aqui se o tamanho tá já ok, tá, ó. Vai cobrir totalmente. Passar aqui um pouco de cola na minha base. É uma camada bem fina de cola, tá? Mas que é necessário que cubra totalmente a base. Agora, olha só. Eu vou pegar a base e vou colocar aqui, ó, sobre a massinha que eu abri. Aí eu vou vir com essa esteca aqui, ó, que parece uma conchinha, e vou fazer o simulado de gramado. Bom, feita essa tarefa, vou pegar aqui a minha esteca de gravata, ó, e vou fazer o corte puxando assim sempre para baixo, ó, para tirar esse excesso. Agora, olha só. Com o meu biscuit aqui ainda mole, eu vou fazer mais ou menos uma marcação, sabe? Eu vou pegar aqui a minha peça, ó. Vou colocar lá no centro onde eu pretendo que ela fique. E vou dar uma leve pressionada no biscuit do biscuit da base. Essa leve pressionada é só para que fique com uma base mais estabilizada, sabe? Para ela apoiar sobre. Não é apertar até chegar lá no fundo, não. Mesmo porque isso daqui depois eu soltarei novamente. Bom, então aqui está, ó. E aqui está o nosso molde de flores. As flores eu pretendo, a princípio, eu gosto de fazê-las. Claro, flor tem 1 milhão de possibilidades, né? Mas eu gosto de essencialmente fazê-las brancas e depois pintar. Porque aí dá pra fazer um efeito que fica com uma cara interessante. Olha só, vamos então tirar uma flor aqui pra ver como fica. Uma flor que eu gosto bastante desse molde é essa daqui, ó. Vou tirar uma aqui de exemplo. Olha só. Procurando aqui uma forma de o branco não ficar tão estourado na imagem. Acho que aqui, ó, deu para enxergar bem o desenho dela. Então eu vou tirar algumas.
ela aqui. Bem, tirei algumas. Essa questão das flores, eu gosto de ir montando de uma forma meio aleatória, sabe? Coloco algumas e vê como vai ficando. Se achar que tá adequado, tá legal, aí eu paro. Também não gosto de colocar 1 milhão de flores, não deixar a base totalmente completa. Eu acho que só um pouco fica interessante. Olha só, acho que essas aqui que eu tirei eu nem vou usá-las. Eu acho que vai ficar muito poluído se colocar todas. Eu vou tirar dessas pequenininhas aqui, eu acho que elas vão bem. Prontinho, ó. Agora é deixar isso aqui secar também pra gente poder dar continuidade, ok? Bem, agora olha só, após seca essas últimas etapas, o que a gente vai fazer já é prender a cabeça a essa estrutura aqui. Para tanto, eu vou usar uma ferramenta para enlarguecer um pouco o furo. Pronto. E vou fixar aqui, olha só. Prontinho. Agora a próxima etapa aqui já é a etapa final de pintura, ok? Bem, dando sequência, ó, chegamos aí, ó, ela já está toda sequinha. A última etapa do nosso trabalho que é dar o acabamento. O acabamento é as partes que serão pintadas, limpeza e etc. Então, olha só, o que eu vou fazer é desmontar as partes, veja bem, partes que eu não colei, ó, soltei os pés, dada a base, vou soltar também os bracinhos, vê que ele sai com certa facilidade. Pronto. A ideia, eu sempre faço assim, eu faço o pop de maneira que ele seja todo desmontável, sabe? Depois que seca, só aí eu colo as partes. Fazendo assim, é possível conseguir que as colagens sejam mais limpas, sabe? Mais sem sujeira, sem grumos e daí por diante. Fora que isso ajuda também na hora de pintar. Para alcançar determinados locais com o pincel, isso facilita muito. Então, olha só, eu tenho aqui um paninho. São lencinhos de papel simples. Molho lá num pouquinho d'água. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha mão. Tá ok. E tiro algum pelinho que tem, alguma sujeirinha e tal. Olha só, no rosto é comum ficar um ou outro pelinho. Então, eu venho aqui, ó. Passo um paninho levemente umedecido. Pode ser um paninho, um papel. Desde que seja algo que não solte muitas fibras, tá valendo. Aqui tá ok, ó, tá tudo limpinho. Dá uma conferida aqui, sabe, se não tem sujeira, casquinha e tal. Se tiver, só ir raspando. Opa. Bom, então estamos aqui, ó, com as partes dela soltas. Aí é só começar a dar os nossos acabamentos de pintura. Quais acabamentos de pintura eu vou dar nela?
primeiro deles que eu vou fazer vai ser aqui, ó. Eu vou começar pelo corpinho. Eu vou pintar essa parte aqui, ó, a parte da sola do sapato. Um pouquinho de tinta. É um marrom um pouco mais escuro do que o marrom que eu usei no sapato. Pronto, essa parte. Vou colocar aqui de lado para ir secando. Nos bracinhos dela não vai ter nenhum tipo de detalhe. Então é só deixar aqui do lado para posteriormente eu colá-los. A próxima etapa que eu vou fazer agora vai ser aqui na base. Eu vou fazer algum acabamento. Para isso eu vou utilizar caneta Posca, eu gosto bastante. E vou utilizar também deixa eu ver aqui uma tinta de uma cor legal. Eu vou usar a tinta laranja. Vou colocar aqui esse marrom pra lá. Olha só, a caneta Posca eu vou usar aqui na grama. Eu acredito que não apareça no vídeo. No entanto, os lugares onde eu fiz os furinhos para dar o efeito de grama, dá pra ver o fundinho lá do MDF. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou aplicar um pouquinho da tinta da caneta Posca. Umedecer muito levemente um pincel. E vou esfumar. Aí, ó. Com o papelzinho a gente vem retirando o excesso. Isso dá um efeito bem legal. Pronto. A próxima etapa, eu vou fazer com a Posca amarela, ó. Eu vou pintar só o miolinho dessas flores aqui. Eu quero que elas lembrem um pouco margaridas. Olha só, pintei o miolinho. Agora com um pouquinho d'água, ó. Eu venho dar uma leve esfumadinha. Agora as outras flores, ó, essas aqui do lado, eu vou utilizar próximo ao miolo delas um pouco de laranja. Aliás, próximo ao miolo não, exatamente no miolo. Aqui tem uma que ficou meio para baixo, enfiar assim lá no fundo do pincel. E agora, ó, retirando quase toda a tinta do pincel e deixando só água, eu venho aqui na pétala dela e espalho o restante da tinta. E agora, para finalizar essa parte aqui dessa flor, eu vou usar um pouquinho de vermelho só lá no miolinho. Bom, agora aqui ó, a próxima etapa. Deixa eu colocar essa base aqui sobre uma outra base, para evitar de sujar a mesa. Ok. Agora a próxima etapa aqui, ó.
já é fazer a colagem. Eu vou colar o corpinho dela nessa base. Um pouquinho de cola sobre os pés. Venho aqui e pressiono. Certo. Vou deixá-la aqui de lado. Assim que der uma secadinha, eu já vou colar os braços dela. Enquanto seca, eu vou cuidar aqui do rosto. Bem, então aqui no rosto dela, ela é um pop de maquiagem bem simples, sabe? Principalmente acho que pelo fato dela não usar mesmo maquiagem deliberadamente. No caso da Anne, eu sequer gosto de fazer cílios, sabe? Eu deixo ela sem cílios, que acho que isso faz parecer alguém que não use mesmo maquiagem. Veja que isso de não colocar cílio em pop feminino eu coloco em duas ocasiões. Se o pop for criança mesmo, eu quiser que seja algo mais infantil, ou se é alguém que não usa mesmo maquiagem. No mais eu coloco. Então nesse caso aqui não vai ter. Então olha só, o que eu vou fazer aqui primeiro é marcar o desenho das sobrancelhas. Essa marcação eu faço com um lápis comum. Eu não faço nela um desenho de sobrancelha muito com design, sabe? Como se fosse uma sobrancelha muito bem desenhada. Eu faço quase como uma sobrancelha de cartoon. Eu acho que nela vai melhor. Olha só. Vê? A pintura de sobrancelha eu gosto de fazer com tinta ou eventualmente também com caneta posca. No caso dela, eu tenho essa posca aqui que é uma posca marrom claro, ou brown, que eu acho que tem uma cor que combina muito bem com ela. Então nela eu uso essa caneta aqui. Nas outras, na maioria, eu uso tinta. Quer ver? Eu vou passar aqui. As sobrancelhas normalmente eu faço assim, aquele personagem que tem uma cor muito bem demarcada e fácil de encontrar, como no caso dela, que é um marrom claro, ou no caso de uma pessoa com sobrancelha realmente preta, aí eu uso posca. Agora, se for uma cor, um castanho, meio sem muita definição, aí eu faço misturando outras tintas. Prontinho. Depois das sobrancelhas, o que eu vou fazer aqui é passar uma espécie de vermelhidão, sabe, no rosto dela. É como se quase como um rouge. No caso dela, eu vou usar giz pastel seco. Nessa cor aqui, que é mais ou menos um terracota, olha só. Coloco um pouquinho na ponta de um cotonete. E aí eu vou lá na área que eu quero pintar. E deposito assim, ó. Só um pouquinho, como se fosse mesmo maquiá-la. E eu venho com a outra ponta do cotonete e vou espalhando.
Prontinho. Aí também com a Posca, ela é uma personagem quase monocromática. Eu vou colocar as sardas. É tudo meio marronzinho, entre o marrom e um laranja. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, sabe? Muita gente associa as pessoas ruivas às cores vermelho no cabelo e tal. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que se você usar mais tonalidades de marrom, fica muito mais parecido e parece muito mais natural do que o vermelho propriamente dito. Ok? Prontinho. Aí o último detalhe que fica faltando é a gente colocar algum brilho nos olhos. Para esse brilho dos olhos, eu vou utilizar, olha só, isso aqui é base de unha, base brilhante. Vou retirar um pouquinho dela, ó, e colocar sobre um papel. Eu não vou usar o aplicador da base, sabe, o pincelzinho dela, porque o pincelzinho dela eu não acho que tenha muito controle. Eu vou utilizar um pincel bom, meio velhinho, porém ainda muito bom, que eu tenho aqui, ó. Com esse pincel aqui eu tenho um pouco mais de controle na pegada. Aí depois é só limpá-lo com acetona normalmente, como você faria com uma unha para retirar um esmalte. Prontinho, ó. Bom, prontinho. Agora o que está faltando aqui, olha só. Voltando aqui para o corpinho, vamos fixar os braços. Um pouquinho de cola aqui e aqui. Ok, dos dois lados. Quando a gente colocar aqui a gente colar, expurgar um pouquinho de cola, é muito simples de limpar. Inclusive é até bom que melhora o acabamento. Você colou, ó, expurgou um pouquinho, aí você vem com um pincel ou com água e dá uma alisadinha. Vai retirar a bolinha e vai espalhar bem essa cola. Aí prontinho, só o que fica faltando, ó, prendê-la novamente. E você pode optar por colar ou não o pescoço. Na maioria dos meus pops eu gosto de deixar o pescoço assim solto, sabe? Porque a pessoa, quando chegar, decide se quer virar um pouquinho ou não. A menos que a pessoa peça para já ir colado. Ou seja, um personagem que por alguma especificidade precise ser colado, eu mando assim mesmo. Aí a última coisa que eu vou fazer aqui, ó, para finalizar minha peça, aí é muito pessoal. A quem gosta de pintar, enfim, a quem gosta de assinar a peça, eu vou usar aqui um carimbo para colocar minha logomarca. Prontinho, ó, bem sutil, suave. Aí eu vou deixar aqui para secar. E na sequência eu já mostro ela depois de seca toda a peça para vocês verem como ficou, ok?